Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar início a esse tempo de louvor, de ações de graças ao Senhor, neste santo dia do Senhor. Mais um dia que poderíamos e deveríamos estar todos congregados, mas por motivo de força maior estamos afastados ainda. Mas estamos em um grupo que é suficiente para nós fazermos o nosso culto ao Senhor, porque Ele é digno de receber o nosso culto, nossa adoração. Nós vamos dar início ao nosso culto solene nesse dia do Senhor, lendo o Salmo de número 100, e assim estamos iniciando a nossa adoração ao Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Como igreja do Senhor, nós vamos confessar juntos onde está o nosso socorro. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda vamos fazer mais uma leitura do Salmo 101 agora, e vamos cantar este salmo. Na sequência, Salmo 101, vamos ler e cantar. Vamos ler todos juntos o Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Cantemos este salmo. Salmo 101. Cantarei a tua misericórdia, bondade e juízo a ti, Senhor, e sabiamente me portarei no caminho. Senhor, quando virás ter comigo, em casa terei coração reto, não
não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos maus e as ações dos que se desviam. Nada disso se me pegará, não deixarei. Longe de mim perverso coração, não quero relação com o que é mal. Quem ao seu próximo difama, destruirei. Aquele que tem o olhar altivo, soberbo coração não suporto. Meus olhos voltam-se aos fiéis da terra. Quero que esses estejam comigo, todo que anda no reto caminho. Esse comigo sempre habitará, me servirá. O que usa de fraude e engano, dentro da minha casa não fica. Quem mente nunca firme estará perante mim. De manhã eu destruirei os ímpios, para da terra desarraigar e limpar da cidade do Senhor os iníquos. Vamos orar ao nosso Deus, dando graça ao Senhor pelo que Ele é, pelos seus maravilhosos atributos e pelas suas obras e pelos seus feitos poderosos. Senhor Deus, amado Pai Celestial, te louvamos com muita gratidão nesta manhã, nesse teu santo dia, porque tu és digno de ser louvado. De fato, tu és o único digno de receber o louvor de toda a criação, no céu e na terra. Tu és o único digno de receber o louvor do teu povo redimido, do teu povo comprado da terra, deste povo que se chama pelo teu nome. Nós temos grande alegria por sentir que o Senhor está conosco, por saber que o Senhor se encontra no nosso meio, porque o Senhor disse: onde estivessem reunidos 2 ou 3, no nome do Senhor, ali o Senhor estaria para, junto conosco, receber o nosso louvor no nosso meio. Então nós nos alegramos por esta realidade, por este fato que é o Senhor estar no meio do teu povo, o Senhor andar no meio da tua igreja, das tuas igrejas locais. Te louvamos neste teu santo dia com ações de graças, pelos teus santos atributos, pelos teus atributos maravilhosos, grandiosos, que fazem do Senhor ser realmente o único ser, o único Deus vivo e verdadeiro, incomparável, inigualável,
insubstituível. Então, é uma alegria estarmos aqui para te louvar pelos teus atributos maravilhosos, mas também te louvamos pelos teus feitos poderosos, através dos quais, desde a criação, tu vens mantendo e sustentando todas as coisas pela tua palavra, mantendo todas as coisas debaixo do teu governo, debaixo da tua autoridade, debaixo do teu controle absoluto. Te louvamos porque tu reinas sobre nós, tu reinas nos céus e na terra, tu reinas sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas, sobre os homens e os anjos, sobre todos os reinos neste mundo, sobre a terra e sobre todas as coisas, sobre os reis, sobre as nações, sobre as autoridades. Tu tens sob teu controle todas as circunstâncias, todas as situações que nos envolvem dia a dia. Então nós te louvamos por isso, porque nossa confiança está em Ti, nossa esperança está em Ti, nossos olhos estão postos em Ti, sempre e muito especialmente no dia do Senhor e nesses dias conturbados que vivemos. Então recebe, Senhor, o nosso culto solene, recebe a nossa adoração, a qual só o Senhor é digno de receber. E a tua bênção esteja sobre todo o teu povo, toda a tua igreja, de maneira especial neste teu santo dia, onde quer que eles estejam reunidos, se reunindo e se congregando, que a presença do Senhor esteja ali de maneira maravilhosa, abençoando com alegria, com consolação, com fortalecimento do teu povo. Nós nos rendemos a Ti com ações de graças neste momento. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ainda, meus irmãos, cantar mais um salmo. Agora o Salmo 22. Nós vamos cantar 3 estrofes deste Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que rejeitas me auxiliar? Por que te alongas do bramido meu? Deus meu, eu clamo. Dia e noite, e tu não me ouves. Então minha alma não acha sossego. Porém és santo e habitas nos louvores de Israel. Em Ti, Senhor, confiaram nossos pais. Tu os livraste, pois confiaram em Ti. Não os deixaste confundidos, mas eu sou verme. E não sou homem, mas o seu opróbrio. E pelo povo eu sou desprezado. Movem os lábios também a cabeça, zombam de mim. Confiou em Deus é o que vão dizer. Livre-o, pois que nele tem prazer.
Contudo me tiraste do ventre, me dando vida. Ao seio da minha mãe preservaste, sobre ti fui lançado desde a madre, desde o ventre da que deu-me a luz. Tu és meu Deus. Amém. Nós vamos fazer a leitura da Santa Lei de Deus nesse momento. Nós vamos ler primeiro em Êxodo, no capítulo 20, a Santa Lei de Deus, os 10 mandamentos da Lei do Senhor, e depois em Marcos, capítulo 12, vamos fazer a leitura também do resumo da Santa Lei. Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma do teu próximo. Marcos capítulo 12, versículos 29 a 31. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Diante da santa lei de Deus, vamos confessar os nossos pecados, vamos rogar a misericórdia do Senhor, porque temos transgredido esta santa lei muitas vezes, nos omitido diante dela outras tantas. Oremos ao Senhor. Pai Santo, uma vez mais nos dirigimos a Ti neste momento de culto, quando nós cremos que os Teus céus se abrem
para receber o nosso louvor, a nossa adoração. Diante da tua santa lei, nós confessamos que nos sentimos tão grandes pecadores. De fato, a tua lei nos convence disto. Nós nos sentimos diante da tua santidade, da tua pureza, nos sentimos tão impuros, tão imundos, tão imperfeitos. Conforme a tua própria palavra diz, que desde a planta do nosso pé até a cabeça, até o alto da nossa cabeça não há coisa sã, porque o pecado arruinou completamente a nossa vida. Diante da tua grandeza, da tua majestosa e gloriosa presença, nós nos sentimos tão pequenos, diminutos, como pequenos vermes sobre a terra. Nós sabemos que é exatamente o que nós somos diante da tua majestade, criaturas e criaturas caídas, indignos de ti. Diante da tua justiça, da tua retidão, nós nos sentimos reprovados, desqualificados. E diante do esquadro da tua palavra, da tua santa lei, nós podemos ver as nossas deformações, a nossa assimetria, como o pecado fez, o que o pecado fez nas nossas vidas. Mas nós sabemos que tu mesmo fizeste provisão para que pudéssemos comparecer à tua presença. Quando tu enviaste a nós o teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que morresse na cruz, fazendo expiação pelos nossos pecados. E ele fez expiação perfeita, completa, por todos os nossos pecados. De maneira que confessamos, somente por causa disso é que podemos estar na tua presença, é que podemos nesta manhã cultuar ao Senhor e o Senhor nos aceitar pela tua bondosa provisão que tu mesmo fizeste. Jesus Cristo, nosso mediador, nos representa diante de ti. E é no nome dele que nós estamos reunidos para te adorar neste santo dia do Senhor. Por isso nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão, reconhecendo todos os nossos pecados, transgressões, ofensas contra ti, e rogamos que nos perdoes e recebas o nosso culto, a nossa adoração, porque tu és digno. Perdoa-nos, Senhor, todo o pecado. E nós rogamos pela tua misericórdia que nos preserves, continues a nos preservar neste mundo caído, neste mundo tão mau, no meio de uma geração perversa onde habitamos. Só tu para nos preservares, para nos conservar com vida, íntegros, e não sermos destruídos pelas consequências dos nossos próprios pecados. Purifica-nos então, Senhor, de toda a culpa, e abençoa a tua igreja reunida neste lugar, toda a igreja do Senhor, todas as congregações fiéis que se congregam neste dia do Senhor em toda a terra, entre as nações. Abençoa-os, fortalecendo-os, reanimando-os, encorajando-os diante desta situação que atravessamos e de qualquer outra situação, qualquer outra circunstância, qualquer outra adversidade que surja, qualquer obstáculo, que tu mesmo capacites o teu povo para prosseguir na sua peregrinação neste mundo. Tem misericórdia daqueles que estão no erro, daqueles que estão no engano, socorre-os, abençoa-os, livra-os, liberta-os das algemas, dos agrilhões do maligno, por misericórdia. Rogamos pelos nossos governantes, por todas as nossas autoridades, os legisladores, os juízes, todos os oficiais, todos aqueles que têm autoridade, que legislam e que decidem por nós,
que Tu inclines o coração deles para o que é certo, para o que é bom, para o que é reto, o que é justo. Nós rogamos tudo isso, confiados nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Nós vamos nesse instante, meus irmãos, cantar ainda um salmo, Salmo 6. Salmo 6 que diz assim, cantemos. Não me repreendas na tua ira, nem em furor castigues. Misericórdia tem, Senhor, porque sou fraco. Meus ossos são tão fracos. Ó, sara-me, Senhor. Até minha alma perturbada está. Ó Senhor, até quando? Volta-te, livra-me, salva-me por tua graça, por tua benignidade, ó bondoso Senhor. Porque na morte não se lembrará, nem no sepulcro se ouve, voz que louve ao Senhor, que cante seus louvores, proclame suas obras e seus atributos. Já estou cansado do gemido meu, passando a chorar noites, meu leito a nadar, lágrimas minhas caem, meus olhos consumidos, envelhecidos estão, por causa dos meus inimigos. Tenho sofrido tanto, apartai-vos de mim, todos os malfeitores, porque o Senhor atentou ao meu lamento. Deus já ouviu a minha súplica, minha oração aceita, e os inimigos meus fiquem envergonhados, prostrem-se perturbados num só momento. Amém. Nós vamos ainda, continuando o nosso culto solene, vamos ler no nosso catecismo, Dia do Senhor 25, que fala sobre a fé, que pergunta sobre a fé, questiona sobre a fé, de onde ela vem e como ela é fortalecida em nós. Nós vamos ler o Dia do Senhor 25,
as perguntas 65 até 68, e vamos enfatizar a fé. Pergunta 65 e a resposta. Visto que a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Vem do Espírito Santo, que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Pergunta 66. O que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. Pergunta 67. Então, tanto pela palavra quanto os sacramentos têm por objetivo, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como a única base para a nossa salvação? O Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo na cruz. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? 2. O Santo Batismo e a Santa Ceia. Enfatizando a pergunta 65, de onde vem esta fé? Meus amados irmãos, em Cristo nós somos salvos pela graça mediante a fé. É isso que a palavra de Deus nos declara. É isso que a doutrina apostólica ensina. Salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. A graça salva aqueles que creem, os crentes. E crentes são aqueles que obedecem e seguem. A vida cristã, meus irmãos, só pode ser vivida pela fé, porque é a fé que nos leva à graça, é a fé que nos leva a Cristo, é a fé que nos leva à aliança, ao conhecimento da aliança e a recebermos todos os benefícios da aliança, as bênçãos da aliança que Deus fez conosco em Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 16, no primeiro versículo, só para nós ilustrarmos, ali diz que chegou a Derbe e Listra, Paulo, chegou ali, e ele estava ali, um certo lugar, e ali estava um discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Eu quero enfatizar isto. Esta mãe de Timóteo, que foi companheiro do apóstolo Paulo no seu ministério, ela era crente. A sua mãe era crente. O apóstolo Paulo fala isso mais tarde na sua carta a Timóteo, dizendo que ele tinha herdado a mesma fé primeiro de sua mãe, Eunice, e da sua avó, Loide. Então, judia que era crente, ela cria, ela era da fé. Essa é a nossa ênfase aqui nesta manhã. Ela era crente. Os filhos herdeiros de Abraão são crentes, disse o Paulo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 9, ele ali diz o seguinte, que os que são da fé é que são benditos com o crente Abraão. Os homens e mulheres de fé são benditos na aliança que Deus fez com o crente. Essa ênfase, o crente Abraão, que é importante aqui. A mãe de Timóteo, Eunice, era crente,
diz Lucas escrevendo o livro de Atos, e Paulo diz que Abraão, nós somos abençoados com Abraão, os que cremos, os que somos da fé, somos abençoados com Abraão, o crente Abraão, ele fala. Então é importante essa maneira que ele fala, tanto de Eunice como de Abraão, crentes, homens de fé, homens e mulheres de fé. Tinha um exemplo de 2 mulheres de fé e de um homem de fé. Abraão era o pai dos que creem de fato. Meus irmãos, durante a grande reforma do século XVI, dos lemas da grande reforma foi justamente sola fide, que é somente pela fé. A ênfase era que a salvação em Cristo era através de Cristo e era somente pela fé. E pela fé somente. Nada mais, nada menos. Fé e fé em Jesus Cristo. Naquela época, a igreja havia perdido de vista a doutrina apostólica da salvação pela fé. Naqueles dias de Lutero, Calvino e outros reformadores, a igreja tinha perdido isso de vista. A igreja, de fato, não sabia mais como deveria se fazer para ser salvo. Eles tinham perdido completamente a doutrina da soteriologia, que é da salvação, e salvação pela fé. Incrivelmente, a igreja, que é a única agência de salvação na terra, não sabia mais como Deus salva o pecador. Eles tinham perdido isto, estavam completamente cegos, confusos, perdidos quanto a isto. Chegaram ao absurdo de supor que poderiam negociar a salvação com Deus, de certa forma. A própria igreja chegou a vender as indulgências para os fiéis. Veja que ponto que chegou. Eles diziam que toda a autoridade estava na igreja e não na palavra de Deus, porque o ensino da palavra de Deus é que vale. O ensino apostólico é que vale. Sem a palavra de Deus não há igreja. Então eles colocavam toda a autoridade na igreja e a autoridade da igreja estava nas mãos de um bispo e os bispos faziam o que eles bem entendiam, porque eles tinham toda a autoridade. Então esse foi um momento triste da história da igreja, quando a igreja não sabia mais que a salvação era pela fé, e pela fé somente, nada mais. É preciso crer em Cristo, somente isto, e que a salvação não está à venda, ninguém pode negociar a salvação com Deus. Eles não apenas ensinavam que o homem poderia ser salvo pelas obras, pelas suas boas obras, pela sua justiça pessoal, como podia até comprar esta salvação de alguma forma. Que coisa! E mais, eles ensinavam também que muitos deles até mesmo podiam exceder em quantidade das boas obras. Quer dizer, fazer mais boas obras do que seria necessário para serem salvos. E esse mais ainda, né, esse excedente das boas obras ficaria no tesouro da igreja, em algum lugar guardado, e os bispos podiam distribuir essas boas obras para quem eles quisessem, para outros que não tinham obras suficientes para a salvação. Pode acreditar numa coisa dessas? Que a igreja chegou nesse ponto, perderam completamente de vista que a salvação é por fé. Então, somente fé em Jesus Cristo. Tudo na vida cristã é por fé de fato. Todas as coisas, nós somos crentes, é assim que disse a palavra. Qualificou Abraão como crente e chamou os discípulos, os seguidores de Jesus, os homens que criam, homens e mulheres que criam em Deus. Eles eram crentes, criam e não queriam fazer coisas para receber de Deus, eles criam. Jesus disse isso.
quando foi perguntado o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, Jesus disse: vocês têm que crer naquele que Ele enviou. Não há obras a serem feitas para salvação, é fé. Então tudo na vida cristã é por fé. Deus só se revela àqueles que creem. A vida espiritual é completamente diferente da vida natural. Enquanto o homem natural recebe todas as coisas naturalmente, o homem espiritual recebe tudo sobrenaturalmente, por fé, pela fé. De fato, é por nascimento que o homem recebe, né? O homem natural recebe tudo que o nascimento natural lhe proporciona. Já o homem espiritual recebe tudo que o nascimento sobrenatural lhe dá, que é pela fé em Jesus Cristo. Então é diferente, a vida espiritual é diferente da vida natural. A fé é um dom de Deus, ela é um sentido que nos põe em contato com o mundo espiritual. Ela é uma chave que abre o canal de bênçãos espirituais, ou das bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. Eu disse sentido porque, pelos sentidos naturais do homem natural, ninguém conhece a Deus. Mesmo nos dias de Jesus, aqueles homens e mulheres que conviveram com Jesus, muitos deles, eles não puderam conhecer a Jesus, mesmo vendo, mesmo tocando Jesus, mesmo sentindo Jesus, mesmo ouvindo de Jesus, muitos não puderam conhecer a Jesus. Isso significa que pelos sentidos naturais o homem não pode conhecer a Deus. Aí vem a fé, que é um sentido espiritual que Deus dá aos seus filhos. Esta fé, então, os leva a conhecer a Deus e conhecer o seu mediador, Jesus Cristo. Por isso a ênfase do catecismo é pela fé. É algo tremendo a fé, algo grandioso a fé. É um dom precioso de Deus que Ele dá aos seus eleitos, aos crentes. Porque quem é crente? Ele crê em Deus. Por que ele crê em Deus? Porque ele recebeu fé para crer em Deus. Então, o homem natural, ele nasce na família de Adão, e ele traz consigo toda aquela herança adâmica, né, os efeitos danosos da queda e a punição deles. Assim vivem os homens naturais. Chamamos naturais porque tudo que eles têm é comum a todos os filhos de Adão. Já o homem espiritual, ele não é comum, ele é diferente, porque ele tem este sentido espiritual que os homens naturais não têm, que os leva em contato com Deus, através do seu mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então os homens espirituais são diferentes, eles são aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam o Espírito Santo, que veio a eles para batizá-los, selá-los, como o apóstolo Paulo diz, fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Então é diferente, é completamente diferente o homem espiritual do homem natural. Então, os homens de fé, embora eles também nasçam na família adâmica, mas pela fé, por esse dom precioso, por esta bênção de Deus, dada aos eleitos, dada aos crentes, aqueles que o Senhor chama, por esse dom, eles são transportados, tirados, disse o apóstolo Paulo em Colossenses 1,13, transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Pela fé eles são transportados de um reino para o outro. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17, que nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pela fé.
O homem, mulher de Deus, vivem pela fé, vivem da fé. Eles creram e continuam crendo. No capítulo 5 de Romanos, no primeiro versículo também o apóstolo diz assim: sendo, pois, justificados pela fé. Isso fica muito claro que não é pelas obras. A justificação, a salvação é pela fé, e pela fé somente, não por obras. Salvação por obras não existe. Ninguém pode ser salvo por boas obras. Ninguém pode fazer boas obras que satisfaçam a justiça de Deus. Então é salvo pela fé, justificados pela fé, então nós temos paz com Deus, ou seja, somos reconciliados com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mediador. A fé leva ao mediador. E nessa graça, né, que nós fomos salvos, nós temos acesso, ele diz, pela fé, pela qual temos entrada pela fé a esta graça. Entramos e recebemos esta graça, esta salvação graciosa, novamente, pela fé em Jesus Cristo. Não é? Então, na qual nós estamos firmes, ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a salvação é assim, é pela graça por meio da fé. A fé nos dá acesso à graça, a graça de Jesus Cristo. É assim que nós somos justificados e salvos. Esse é o ensino apostólico. O que significa, meus irmãos, viver pela fé? Porque ele diz: o justo viverá pela fé. Como nós temos dito desde o princípio, que tudo na vida cristã é por fé, você recebe por fé. Você compreende, absorve estas realidades espirituais, elas se tornam suas pela fé. Não tem outro jeito, pela fé. Então, viver pela fé, como Paulo disse, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, nós não vivemos pelo que vemos, mas nós andamos e vivemos por fé. Então, nós não vimos, mas nós cremos. É assim que esta fé leva o crente a sua caminhada com Deus. Ele não viu, mas ele crê. Nós não somos chamados a ver, mas a crer. Erram aqueles que usam o Evangelho e chamam as pessoas para verem. Venham ver os milagres, venham ver maravilhas, venham ver curas, venham... Não, nós somos chamados a crer. Jesus disse: somos chamados a crer, vocês têm que crer em mim. Crer, não precisamos ver. Então, isto é a vida do crente, isto que é viver pela fé. É andar pelo que nós não vemos, não podemos ver, ninguém pode ver, mas o cristão crê. A fé é isto, ele crê nisto. A palavra disse, Deus disse, ele crê. Isso que significa viver pela fé. Então nós não vimos ainda, mas cremos. Ainda não vemos, mas cremos, confiamos, esperamos. Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo, como disse o apóstolo Pedro. Vocês não viram Jesus, mas vocês creem nele. Isso é fé, isso é ser crente. Né? Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz, mas nós cremos que ele morreu na cruz e cremos que ele morreu ali por nós. Nós não compreendemos em profundidade, conforme diz o catecismo, como o Espírito Santo nos dá essa fé. São coisas muito profundas, muito elevadas, mas nós cremos. É assim. Nós não compreendemos em profundidade como o Espírito Santo muda a nossa inclinação natural, como ele faz isto, muda o nosso coração, como ele nos dá fé, como ele aplica a nós os efeitos da redenção realizados na cruz há 2000 anos. E os efeitos do sacrifício de Jesus são eternos. O efeito é eterno. Mas como ele aplica isso a nós hoje, passados 2000 anos? Nós não entendemos, mas nós cremos. Por isso tudo na vida cristã é por fé. Como é que nós somos perdoados? Como nós podemos ter certeza do perdão, da reconciliação?
da nossa união com Cristo, nada disso podemos ver, nada disso podemos mostrar às pessoas. Mas se pedirem uma prova física, bom, eu creio. É assim que o crente vive pela fé. Ele vive crendo, né? Vive crendo em tudo isto. Como nós somos selados, né, pelo Espírito Santo, como somos adotados, unidos a Cristo, santificados. Até mesmo o novo homem nós não podemos ver, mas a palavra diz que nós somos. Somos uma nova criatura. Quem crê em Cristo, quem está em Cristo, ele diz, é uma nova criatura, uma nova criação, é um novo homem. Nós não podemos ver e não podemos mostrar fisicamente, materialmente, não podemos, mas nós cremos, porque a palavra diz. Isso é viver pela fé. A palavra diz, eu creio. Deus disse, eu creio. Viver pela fé. Isso é uma vida de fé. Ainda não vemos. Nós não vemos o céu aberto. Estevão teve o privilégio de ver. Nós não vemos o céu aberto. Muitos não creem nem que existe o céu. Mas nós cremos. Nós cremos porque está escrito. Jesus falou sobre o céu, de onde ele veio, para onde ele voltou. E Estevão foi primeiro mártir do cristianismo, e ele disse que viu o céu aberto e viu Jesus em pé à direita de Deus. Testemunho registrado pelo Espírito Santo, que não pode ser mentira, é verdade. Então nós cremos, nós não vimos, mas cremos. Ainda nós não vemos a nova terra, nós não vemos o reino de Deus, não podemos mostrar estas coisas de maneira física, material, não, mas nós cremos em tudo isto. Cremos, e o que nós não recebemos ainda, nós aguardamos pela fé. Esperamos, como disse o próprio apóstolo Paulo em Romanos 8, 24, em esperança nós fomos salvos. E a esperança que se vê não é esperança, não é fé, não é? Porque o que alguém vê, como o esperará? Então você ouve que os seus pecados foram punidos em Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz e fez expiação pelos seus pecados. E você crê. Nós cremos. Não pelos pecados de todo mundo, mas pelos pecados dos crentes. Você ouve isso, você não entende muito bem o mistério da eleição, o mistério da escolha de Deus, os mistérios do reino de Deus, nós não entendemos, mas nós cremos. Tudo é por fé. A fé é um dom de Deus. Que coisa preciosa é crer. Então nós podemos crer e podemos participar disto. Por isso que a Bíblia fala que a fé é um dom que Deus dá aos eleitos. Não são todos que têm a fé. Os homens que querem conhecer a Deus de maneira, pelos meios naturais, pelos sentidos naturais, eles não conseguem. Deus não se conhece assim por meio de pesquisa, de estudo, de qualquer outra coisa, qualquer outro método humano. Não é assim que se conhece Deus. É pela fé. Jesus disse a Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou isto, mas o Pai que está nos céus. Quando ele fez aquela grandiosa declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele não viu, Jesus viu do céu, ele não tinha visto os céus abertos, Jesus, nenhuma visão até então, ele não tinha visto nada ainda, mas ele disse, eu creio, é assim, nós cremos no que o Senhor está falando, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse, você é feliz, bem-aventurado, porque isso é uma bem-aventurança, isso não é uma coisa estendida a todos os homens e mulheres deste mundo, não. Alguns, ele disse, não foi carne, não é carne que revela Deus, não são métodos carnais que revelam Deus, ele se revela, e é pela fé, nós cremos, pela fé. Então a fé dos eleitos, essa fé que Tito fala, que Paulo fala em Tito 1, Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Tito 1, Paulo diz isto. A fé dos eleitos de Deus.
Então ele diferencia esta fé de qualquer outra coisa. Ele diz: esta fé é a fé dos eleitos de Deus, dos santos, dos cristãos. Esta é a fé. Que fé é esta? É um dom de Deus. Ela é um dom de Deus dada aos santos. Judas 1,3. Foi dada aos santos, não a todos, mas aos santos. Então ela é um dom de Deus. Ela é dirigida a Jesus Cristo. Esta é uma característica desta fé. Ela dirige os seus olhos, a sua mente, seu coração a Jesus Cristo e não a outro. O retorno desta fé, o feedback dessa fé é Cristo. A pessoa recebe essa fé e imediatamente ela se volta para Cristo, não para outras coisas, não para outras figuras ou personagens, ou outros ídolos, ou mediadores, ou comediadores. Não, é uma fé que chega a nós e nós imediatamente nos voltamos para Cristo. É impossível a pessoa receber a fé dos eleitos e crer em outra coisa ou em outra pessoa a não ser em Jesus Cristo, porque ela é dada para aqueles que vão ser salvos, e os que vão ser salvos têm os seus olhos postos em Jesus Cristo somente. Então a fé dos eleitos é um dom de Deus, ela é dirigida a Cristo, somente a Cristo, ela persevera. Quem recebe a fé dos eleitos, ela persevera, permanece. Paulo diz: nós permanecemos, nós somos conservados. Ela não retrocede, jamais retrocede. A fé dos eleitos não retrocede, não volta atrás, porque é uma característica dessa fé. Uma pessoa que disser que um dia creu e agora não crê mais, ele não recebeu a fé dos eleitos. Dizer que um dia ele creu em Jesus, mas agora ele achou que esse negócio é bobagem, ele nunca teve fé, porque a fé dos eleitos tem essa característica também, ela permanece. Para quem iremos nós, disse Pedro. Vocês não querem me abandonar também, disse Jesus certa ocasião aos seus discípulos. Vocês não querem ir embora também? Pedro falou: para quem iremos? Só tu és, só tu tens as palavras da vida, só o Senhor tem a vida, só o Senhor é a vida. Nós cremos no Senhor, não temos para onde ir. Ela é dirigida, é uma fé específica dirigida a Jesus Cristo. Então ela persevera, não retrocede, e mais, ela é crescente também. A Bíblia nos ensina que nós podemos crescer na graça, no conhecimento de Deus, na fé. Nós podemos crescer conforme nós participamos dos sacramentos, conforme nós meditamos nos sacramentos, meditamos na aliança, nos selos da aliança, conforme nós congregamos, conforme ouvimos mais e mais a palavra, conforme estudamos a palavra, meditamos na palavra, estamos na comunhão dos irmãos. Essa fé é aumentada, ela cresce, ela não diminui, ela vai crescendo, é uma bênção, não é? Então por isso que é a fé dada aos santos, ela é um dom de Deus, essa fé dos santos, que disse o apóstolo, só recebem aqueles que têm o Espírito Santo. Essa fé é salvífica, não é fé para fazer maravilhas como alguns pensam, que a fé que Deus nos dá é para fazer maravilhas, fazer milagres, fazer coisas espantosas, para receber poder. Não, é uma fé para crer no invisível. Esta é a fé, essa é a razão, essa é a essência da fé dada aos eleitos, para crer no invisível. Ele não vê, mas ele crê na palavra. Quem não tem essa fé, quantos hoje já são liberais em relação às Escrituras, não creem em tantas coisas das Escrituras, já as Escrituras não são mais um absoluto de Deus, não é a palavra de Deus como foi outrora. Quantos milhares já não creem mais, não que não creem porque eles nunca receberam essa fé, de fato, como dissemos, eles nunca tiveram essa fé, a fé dada aos santos, nunca tiveram. Então, eles
essa fé não é uma fé para nos tornar homens poderosos, milagreiros, como muitos supõem. Não, esta fé é para você crer no invisível. Paulo disse, nós somos da fé, nós não retrocedemos, não andamos por vista, andamos pelo que nós cremos, andamos como vendo o invisível. Hebreus 11, no primeiro versículo, o próprio apóstolo diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Então, qual é a prova que você me dá de algo que você não vê? Eu creio. A fé é a prova. Eu tenho, se Deus me deu essa fé, porque tudo que Ele falou é verdade. Tudo que Ele disse para eu crer é verdade. É real. Eu posso crer na palavra dEle, nas palavras dEle, nas promessas dEle, porque as promessas dEle são verdadeiras e fiéis. Então, ela é a prova daquilo que não se vê. Essa é a verdadeira fé. No capítulo 11, ainda, no versículo 27, agora, ele diz que Moisés, quando ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ele fez isso porque, primeiro ele ficou firme, como vendo o invisível. Olha a declaração, o testemunho do Espírito Santo sobre seu servo Moisés. Diz que ele ficou firme como que vendo o invisível. É assim que o crente vive. Ele vive crendo no invisível. Ele não vê, mas crê. Esta é a verdadeira fé salvífica, a fé que nos leva à salvação, a fé que nos faz permanecer na salvação, a fé que revela Cristo, quem Ele é, o que Ele fez por nós e nos faz permanecer nesta aliança que Ele fez conosco, crendo. E no capítulo 10, aí mesmo em Hebreus, um pouquinho antes, ele havia dito assim, ele diz assim, Hebreus 10, 38 e 39, para encerrarmos, ele diz assim, mas o justo viverá da fé. É assim que o justo vive, da fé, crendo no invisível, crendo nas palavras do Senhor, mesmo não vendo. Agora, ele vive da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Essa é uma suposição que o apóstolo coloca, porque de fato é impossível alguém que recebeu esta fé recuar, porque ele mesmo diz no versículo 29, ele afirma isso, nós, porém, ele disse, aqueles que receberam de fato esta fé, não somos daqueles que se retiram, daqueles que recuam, não estamos entre eles, aqueles que recuam, aqueles que voltam atrás, eles fazem isso para a perdição, ele disse, nós não estamos entre eles. Os que receberam esta fé estão entre aqueles que creem para a conservação da alma. Estamos entre aqueles que creem, os crentes. Os crentes é que têm esta fé e eles creem assim para a salvação da alma. Esta é a fé que o Espírito Santo nos dá. Que Ele aplique isso em cada coração e que Ele renove esta fé e fortaleça esta fé em todos os seus servos. Amém. Nós vamos dar graças ao Senhor. Amado Deus, amado Pai Celestial, que privilégio altíssimo é este, que honra que Tu dás aos Teus servos em presenteá-los, abençoá-los com este dom maravilhoso que é a fé que Tu dás aos santos, aos eleitos, a fé que nos leva a olhar somente para Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador.
A fé que nos leva a permanecer nele e na sua promessa. A fé que não recua, que não volta atrás, porque já encontrou o caminho da vida. A fé que cresce a cada dia, conforme vamos nos alimentando da tua bendita palavra, que é Espírito e vida. Que privilégio é nós termos esta fé. Que todos os teus santos, todos os teus fiéis sejam renovados nesta fé, fortalecidos nesta fé e cresçam nesta fé de maneira poderosa. Que o teu Santo Espírito continue agindo na vida dos teus servos, dos teus filhos, promovendo esta fé. Ó Senhor, muito obrigado pela fé que uma vez foi entregue aos santos, pela fé dada àqueles que tu chamaste. Mantém-nos firmes e fiéis, porque naturalmente nós dependemos de ti. Com certeza, esta perseverança vem junto com a fé. Então nós rogamos que nos faças permanecer e perseverar até o fim, até o nosso último dia, até cruzarmos o deserto deste mundo e chegarmos do outro lado, ao encontro final com o Senhor. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, vamos cantar ainda mais um salmo. O Salmo 4 agora. Salmo que fala: responde-me, Senhor. Eu clamo, tu és o Deus da minha justiça. Salmo 4. Responde-me, Senhor, eu clamo, Deus da minha justiça. Tens dado alívio na angústia. De mim, ó, tem misericórdia. Escuta minha oração. Oh, até quando a minha glória vós, homens, envergonhareis, e amareis só a vaidade? Até quando amareis vaidade e a mentira buscareis? Sabei, porém, que Deus distingue o piedoso para si. Javé me ouve quando eu clamo. Irai-vos, porém, não pecando. No leito, coração calai. Dai sacrifícios de justiça e confiai só no Senhor. Há muitos que afirmam sempre: quem nos dará saber o bem? Quem nos dará saber o bem? Senhor, a luz da tua face
levanta sobre todos nós. Mais alegria me puseste, no coração me alegraste, mais que no tempo que eles têm. O vinho sempre transbordando, e pão há muito lhes fartar. Em paz me deito e logo durmo, porque, Senhor, só Tu me fazes em segurança repousar. Amém. Vamos encerrar com esta oração por toda a igreja do Senhor, por todo o povo do Senhor, pela nossa nação também. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, congregados no nome do Senhor, para professar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Ti. Dizer que não temos outro no céu além de Ti. E na terra não temos ninguém além de Ti, que nos possa preservar, guardar, conservar íntegros e irrepreensíveis, nos fazer caminhar vitoriosamente, altaneiramente. Não há outro que possa nos dar tudo o que nós necessitamos, tanto para a nossa vida espiritual como para a nossa vida material. Todas as coisas vêm de Ti, todas as bênçãos, todas as provisões, todas as riquezas, tudo que temos recebido, recebemos do Senhor. Não temos nada que não tenhamos recebido, e tudo que recebemos vem de Ti, das Tuas mãos santas. Nós devemos a Ti tudo o que somos, tudo o que sabemos, tudo o que conhecemos, tudo o que temos, tudo o que temos desfrutado neste mundo, e a esperança da vida eterna, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo isto vem de Ti. Nós nada merecemos, mas temos recebido tudo do Senhor. Temos recebido, de fato, muito mais do que nós precisamos e tudo além do que merecemos. Por isso nós nos rendemos a Ti com ações de graças neste dia do Senhor e rogamos mais uma vez pelo Teu povo, pela Tua igreja, que está neste mundo, que atravessa por dias difíceis, por situações difíceis, por ameaças de todos os lados, por engano e sutilezas de todos os lados. Nós sabemos que o inimigo tem como alvo principal a Tua igreja, os Teus santos neste mundo. Mas sabemos também que os olhos do Senhor estão postos na Tua igreja, e tudo o que interessa a Ti, de fato, neste mundo é a Tua igreja, o Teu remanescente fiel. Nós rogamos que Tu abençoes a estes, que eles perseverem, que eles não desanimem, que eles não se intimidem, que eles não fiquem assustados, assombrados, mas que eles estejam olhando para o Senhor e vivendo a cada dia na Tua dependência, confiando que todas as coisas deste mundo estão nas mãos do Senhor e que todas as criaturas estão nas Tuas mãos e que o Senhor opera através delas como se fosse um grande exército Teu e que nada, nenhuma delas pode fazer coisa alguma a não ser aquilo que o Senhor ordenou e decretou e conduziu e executou. Então que o Teu povo descanse em Ti. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que
adoeceram, que tu os levantes, que tu os fortaleças, que tu os reanimes. Abençoe, Senhor, assim a tua igreja, aqui neste lugar e em toda a terra onde estejam reunidos ou não reunidos por muitas razões adversas, por muitos impedimentos que fogem à sua vontade, ao seu controle, às suas forças. Onde quer que estejam os teus servos, os teus filhos, sê com eles e abençoa-os grandemente neste santo dia do Senhor. É o que nós pedimos a Ti e Te agradecemos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e sempre. Amém. 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 Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.